Pegue aí, por favor, a palavra do Senhor, pegue o Evangelho. E eu quero ler com você, no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Para começar, eu vou ler só o versículo 1. Localize, por favor, assim que você encontrar, diga glória a Deus. Se tiver alguém perto de você sem a palavra de Deus, você divide a leitura com essa pessoa, compartilhe a palavra de Deus com ele ou com ela. 1 aos Coríntios 12, 1, está escrito assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vou ler de novo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorante é aquele que ignora, que desconhece. Quando uma pessoa não sabe sobre algo, a gente diz, eu sou ignorante nesse assunto, né? Eu não conheço, eu desconheço esse tema. O que a palavra está dizendo aqui é que sobre os dons espirituais, você precisa estar bem instruído. Você não pode ser ignorante sobre esse assunto. Então eu vou ler pela terceira vez e quero ouvir cada pessoa que está comigo aqui hoje na sede da Paz e Vida, em João Pessoa, Paraíba, Brasil, repetindo em seguida em bom tom e alta voz. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Agora vamos ler isso aqui, trazendo para nós. Vamos ler assim, olha. Acerca dos dons espirituais, eu não quero ser ignorante. E a partir de hoje você não será mais ignorante sobre esse assunto, porque você vai receber a partir de agora um conhecimento profundo acerca dos dons espirituais, e daqui a pouco eu vou orar para Deus distribuir os dons aqui para a igreja, e eu creio que Ele vai ouvir e vai distribuir os dons. Você crê que Deus vai falar conosco nessa noite? Então desocupe as mãos, deixe a Bíblia aberta no assento e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra do Deus vivo. Aplauda, igreja, aplauda bem forte. E à medida que você aplaude, abra a tua boca e vai dizendo glória a Deus. Isso, mais alto, aplauda e dá glória, aplauda e glorifica. Você que nos acompanha à distância pelo rádio, TV ou internet, junte-se a nós aqui em João Pessoa, aplauda também, glorifique a Deus também. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, a Tua palavra será pregada. Quem é o homem para falar alguma coisa? Que o Senhor cresça, que eu diminua, e que a Tua palavra vá e produza resultado para qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Agora sente-se, por favor. Vou pedir a você que deixe o teu celular no modo silencioso, que não converse, que não ande pela igreja. Toda atenção agora é pouca para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto e explica para a igreja que acerca dos dons espirituais não pode haver um desconhecimento. A igreja não pode ser ignorante sobre esse assunto. E eu faço aqui uma triste constatação. Séculos depois do apóstolo Paulo ter escrito isso aqui, o que a gente vê hoje na igreja é exatamente o que ele tinha dito que não era para acontecer. Uma ignorância total acerca dos dons espirituais. Se a gente perguntar hoje, em qualquer igreja, não só nessa aqui, mas em qualquer igreja, quais são os dons espirituais?
Ou para quem são os dons espirituais? Ou como os dons espirituais se manifestam? Você vai constatar que sim, há uma ignorância acerca desse assunto. As pessoas não sabem. Agora eu vou fazer também uma meia-culpa. Se por um lado a igreja desconhece, parte da culpa disso é de quem prega, né? Você não vê muitos pregadores falando sobre os dons espirituais. Ultimamente, pouco se prega sobre assuntos assim, mas o Espírito Santo me despertou para pregar esta mensagem para você, e eu quero que você abra o teu coração para ouvir, para receber. Se você tiver papel, caneta e interesse, aproveite e anote também, para você conhecer mais. Aqui no versículo de número 7 em diante, o Paulo, falando sobre os dons, explica o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, aqui no versículo 7, nós temos uma informação de para que servem os dons espirituais. Um dom espiritual não é como uma medalha, não é como um troféu que você recebe e exibe. Quem tem medalhas em casa geralmente coloca penduradas. Quem tem um troféu, quem tem um certificado, pendura lá para todo mundo ver e admirar, não é? Um dom espiritual não é para isso. Deus não te dará dons espirituais para você se sentir melhor, para você se achar um crente superior. Deus te dará dons espirituais para você servir ao corpo de Cristo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, se você quer ser útil na obra de Deus, se você quer ser útil no reino de Deus, se prepare. Deus vai colocar dons em você. Mas é para você ser útil. É para você servir. Aí vem uma lista de dons. Vamos ler comigo no versículo 8 em diante. Vamos fazer assim, eu leio e você conta. Vamos lá? Eu leio e você vai contando. 1, 2, vamos ver aí quantos tem. Versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Ixi, mas esse um de vocês... Não jantaram, né? Não deu tempo de jantar, né? Se um teu saiu... Se jantou foi miojo, tenho certeza. Tá muito fraquinho. Vamos tentar de novo. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas. E a outro a profecia. E a outro o dom de discernir os espíritos. E a outra a variedade de línguas. E a outra a interpretação das línguas. 9 dons. Os 9 dons do Espírito, listados por Paulo aqui, nessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, eles existem. Eles não foram revogados. Existe um grupo teológico, uma linha teológica, que são os cessacionistas. Essa visão teológica cessacionista vem de cessar. Eles acreditam que os dons cessaram na igreja primitiva. Eles acreditam que os dons eram só para a igreja do primeiro século e nada mais, mais ninguém. Ou seja, só aquele povo lá da primeira igreja em Jerusalém, era só lá que ia ter palavra da sabedoria, da ciência, só lá que ia ter fé, só lá que ia ter dom de curar, só lá que ia ter operação de maravilhas, e que a igreja atual não tem direito a esses dons. Só que essa visão teológica não tem sequer fundamento. Deus não faz acepção de pessoas. A igreja do primeiro século foi comprada com o sangue precioso do Cordeiro. E a igreja do século 21? Também.
A igreja do primeiro século vai morar lá nas ruas de ouro, lá na Nova Jerusalém. E a igreja do século 21? Também. A igreja do primeiro século foi salva pelo sacrifício de Cristo. E a igreja do século 21? Então, por qual motivo que se justificaria a igreja do primeiro século ter direito a vários dons e a igreja atual não ter direito a nenhum? Não tem sentido. Então eu discordo radicalmente desses teólogos cessacionistas que dizem que os dons acabaram, que os dons ficaram no passado. Eu creio que Deus tem dons espirituais à disposição da igreja de Cristo hoje. Agora, é claro que os dons, a palavra dom, para você que não sabe, ela vem do grego carisma, e significa presente recebido pela graça. Quando você diz dom, você está dizendo presente, recebido pela graça. A palavra grega para dom é carisma. Então veja, se é um presente recebido pela graça, quer dizer que eu não mereço receber. Deus não vai me dar o dom porque Ele olhou para mim e falou assim, gosto demais de você, você fez por merecer, vou te dar o dom. Não, não é isso. É porque Ele quer me usar apesar de mim e não por causa de mim. Ele quer te usar apesar de você e não por causa de você. Então não é que a gente faz onde merecer. É porque Deus entende que nós somos limitados. E por causa das nossas limitações, a obra dele não avançaria o quanto ele gostaria se ele não nos capacitasse com esses dons. Agora, o versículo 7 deixou claro que a manifestação do Espírito será dada a cada um para o que for útil. Só você ler dizendo que é cada um, já deixa claro que os dons não são só para uma pessoa da igreja. Outra visão deturpada sobre dons, uma é que os dons acabaram. A outra é que só quem vai receber o dom é o pastor da igreja. E naturalmente o pastor da igreja vai receber mais dons, naturalmente. É de se esperar mesmo que o pastor tenha o dom da palavra da sabedoria, mas também tenha dom de curar, mas também faça operação de maravilhas, também tenha o dom da profecia. É de se esperar isso, que um pastor tenha vários dons, não todos, porque todos só Jesus teve, só ele tem a plenitude do Espírito, mas vários dons é necessário que eu tenha. É necessário que qualquer pastor que se preze tenha vários dons do Espírito Santo. Mas os dons não são apenas para o pastor. Bate no peito e diga, é para mim também. É para você também, porque está escrito que é dado a cada um para o que for útil. Deus quer que cada um aqui seja útil na obra dele e no reino dele. Para esclarecer melhor sobre os dons, eu vou começar te explicando o que não é dom. Eu acho que uma boa maneira de aprender o que é uma coisa é entender primeiro o que não é essa tal coisa. O que não é dom? Na língua portuguesa existem muitos sinônimos. Então, às vezes, a gente acha que uma coisa é outra, por conta dos sinônimos. Por exemplo, alguém pode cantar muito bem. Você conhece uma pessoa que canta bem? Conhece? Pois é. Eu já conheci pessoas que cantam muito bem e também já conheci outras que cantam muito mal. Aí, às vezes, a gente encontra uma pessoa que canta muito bem e o que a gente fala sobre ela? Ô, fulano tem o dom de cantar, né? Olha que voz linda. Olha como canta bonito. E aí a gente fica admirando aquela pessoa cantando e dizemos, ela tem o dom de cantar. Ou dizemos, tem o dom de tocar, olha como toca bem. Olha que músico excelente. E se eu te disser que cantar não é dom? Não é. Não existe dom de cantar. Então desculpe aí você que canta, não estou dizendo que você não tenha habilidade, que você não serve para nada, só estou lhe explicando que cantar não é dom, tá? Tocar não é dom. Pastor, e se não é dom é o quê, pelo amor de Deus? É talento. Na língua portuguesa,
Talento é a palavra apropriada para esta habilidade. É uma habilidade natural. Cantar, tocar. Tanto é que a gente aprende essas habilidades. Aprende sim ou não? É claro que algumas pessoas são presenteadas por Deus com um timbre mais bonito do que o timbre de outras pessoas. Isso é um fato. Algumas pessoas são premiadas com um ouvido melhor do que outras. Isso facilita para o músico. Algumas pessoas têm uma coordenação melhor do que a de outras. Isso facilita para um baterista, por exemplo, um percussionista, por exemplo. Então, algumas pessoas são premiadas, né, vamos dizer assim, com essas habilidades extras. Mas, de uma forma geral, cantar e tocar são habilidades aprendidas. Você pode entrar numa aula de música e aprender a cantar. Você pode entrar numa aula de música e aprender a tocar um instrumento. E pode se tornar um grande músico e um grande cantor sem nunca ter sido. É claro que umas pessoas vão ter mais trabalho do que outras, vão levar mais tempo do que outras, vai depender do esforço e da habilidade de cada um. Mas isso não é uma coisa que vem do Espírito Santo. Quem está me entendendo aqui? É uma habilidade natural. Vamos para outro campo. Vamos para o mundo dos esportes. Talvez você seja um admirador dos esportes. E aí você fica olhando aquele pessoal do futebol lá do seu time predileto. E você fica dizendo assim: ei, fulano tem o dom para jogar bola, né? Olha que habilidade. Olha como corre. Olha que drible. Olha que passe. Olha só, aquele ali tem o dom. Pois é. Jogar futebol não é dom. É talento. A pessoa tem um talento com a bola e faz coisas que você que está assistindo fica impressionado. E se você for ao campo e ver pessoalmente, você fica mais impressionado ainda. E se você estiver do lado da pessoa e ver ela com a bola no pé, você fica também impressionado. Mas aquilo é um talento, não é dom. Não foi o Espírito Santo que deu aquilo para aquela pessoa, é uma habilidade natural. Há pessoas que têm a mão boa para a cozinha, não é? Aí a gente, quando prova a comida que aquela pessoa faz, a gente diz assim: ah, tal pessoa tem o dom na cozinha, né? Tem o dom para fazer doce, tem o dom para cozinhar bem. E aí a gente fica admirado, mas aquilo não é dom, é talento. Então, por favor, não confunda talento com dom. Uma coisa é distinta da outra. O que é o talento? É uma habilidade natural. Já o dom espiritual, não. Dom espiritual é uma capacitação sobrenatural que vem do alto, que vem do Espírito Santo de Deus. Para sintetizar isso e tornar a nossa mensagem mais fácil de entender, eu vou dividir os 9 dons em 3 categorias. Eu vou pedir para a minha equipe pôr na tela aqui para facilitar a sua compreensão. A primeira categoria são os dons de revelação. Esses dons de revelação são 3, olha. Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Esses 3 dons, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos, eles servem para quê? Quem recebe esses dons vai ter o quê? Quem receber esses dons vai ser capacitado pelo Espírito Santo para saber coisas de forma sobrenatural. Então, se você receber um desses 3 dons, você vai saber coisas que ninguém sabe. Você vai saber coisas que você não seria capaz de saber por tua própria cabeça, por tua própria sabedoria humana. A segunda categoria de dons espirituais, põe aí, por favor, são os dons de poder. Nessa segunda categoria nós temos aqui dom da fé, dons de curar e dom da operação de maravilhas. São 3 também.
Esses 3 dons de poder te capacitam para fazer as coisas de forma sobrenatural. Quem tiver o dom da fé, quem tiver este dom de curar ou de operar maravilhas, vai fazer coisas que quem olhar vai ficar impressionado. Vai olhar e dizer, mas como que essa pessoa fez isso? Mas como que é capaz de fazer isso? Como que ela conseguiu? É algo impressionante, não é? É porque vem do Espírito Santo, não é uma coisa humana, não é uma coisa natural. E aí nós vamos para a terceira categoria. A terceira categoria de dom são os dons vocais. Vocais que lembra o quê? Voz, né? Os dons vocais são profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Repare que todos estão ligados à voz. O dom da profecia se manifesta pela voz, porque a pessoa fala. A variedade de línguas, a pessoa fala. A interpretação das línguas, a pessoa fala. Esses 3 dons capacitam a pessoa para falar coisas de forma sobrenatural. Amém? Quem conseguiu entender? Vou recapitular para você que está aqui, fotografar a tela, para você que está assistindo em casa, printar essa tela e guardar essas informações, porque hoje eu vou falar só de um. Não dá para falar num dia só dos 9 dons, a não ser que eu fizesse uma vigília aqui, né? Ficasse a noite toda aqui. Então, como hoje é uma pregação simples, um tempo comum, vou falar só do primeiro. Volta na primeira categoria. Os dons de revelação são eles: palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimentos de espíritos. Quem receber um desses 3 vai ter uma capacidade dada pelo Espírito para saber coisas de forma sobrenatural. A segunda categoria são os dons de poder: dom da fé, dons de curar e dom da operação de maravilhas, que capacitam a pessoa que a recebe para fazer coisas de forma sobrenatural. E a terceira categoria são os dons vocais: profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Quem recebe um desses 3 terá do Espírito a capacidade de falar coisas de forma sobrenatural. Quem já ficou interessado e quer um desses 9, levanta a mão e dá glória aí. E se você buscar, vai receber. Nas próximas quartas-feiras, eu quero que você venha aqui, porque se Jesus não voltar antes, nas próximas quartas-feiras, eu vou falar desses 9 dons. Cada quarta-feira falando de um desses dons. Mas hoje nós vamos falar sobre o dom da palavra da sabedoria. Então vamos mergulhar nesse tema. O que é o dom da palavra da sabedoria? Primeiro vamos usar essa técnica de entender o que não é. O que não é o dom da palavra da sabedoria? Não é sabedoria oriunda de estudos. Você sabe que quanto mais uma pessoa estuda, mais inteligente, capacitada e sábia ela se torna. Alguém concorda comigo aí ou não? Claro. O Espírito Santo capacita, o Espírito Santo usa, o Espírito Santo revela as coisas, sim, mas você deve estudar, você deve aprender, você deve buscar o conhecimento, e quanto mais conhecimento uma pessoa tem sobre algo, mais sábia ela é naquilo. Isso vale para qualquer área da vida. Suponha que você vá a um médico. Você não sabe o que você tem, mas você desconfia que está com alguma coisa. Aí você vai ao médico, e você chega lá no consultório, o médico diz para você sentar, você senta, aí ele diz: o que você tem? O que está acontecendo? Você não faz ideia do que você tem. Mas você diz assim: ah, doutor, ultimamente eu estou sentindo uma coisa estranha. Eu estou sentindo um mal-estar. Mas como que é esse mal-estar? Ah, é mais ou menos assim. Aí você não sabe explicar direito, mas você vai, da sua maneira, tentando explicar o que você sente. Dado o momento, o médico levanta da cadeira dele e diz assim: por favor, fica de pé. Aí ele diz assim: é aqui que dói?
ele toca numa determinada parte do teu corpo, que parece até que ele estava olhando com um raio-x, que ele estava vendo exatamente o lugar. E aí você diz, é aqui mesmo. Como é que o senhor sabia? Aí o médico já te diz logo de cara, olha, isso aqui eu tenho 99% de certeza que é tal coisa. Mas para seguir os protocolos, faça o exame. Aí você vai lá e faz o exame e volta com o exame para dizer para o médico aquilo que ele já sabia. É, doutor, realmente está aqui o exame, comprova, você tinha tal coisa. Aí você fica impressionado. Puxa, eu fui ao médico, não tinha ideia do que eu tinha, mas só de eu contar ali mais ou menos, ele já entendeu tudo, ele já matou a charada, né? Ele já teve um entendimento. Como é que ele pode saber isso? Simples, no mínimo 10 anos de estudo. Aquele diploma pendurado na parede não está ali por acaso. Esta sabedoria que o médico tem, eu estou dando o exemplo do médico, mas poderia falar do advogado, poderia falar de qualquer outro tipo de profissão. Cada profissão tem a sua sabedoria que a pessoa adquire mediante o estudo, o dia a dia. Pode ser um mecânico de um carro, você chega lá com o teu carro e você diz assim, ei rapaz, me fala aqui, eu estou com o carro, eu estou sentindo que ele está meio fraco. Ah, é? E como é que é essa fraqueza? Ah, na hora que eu acelero, parece que a coisa não anda. E você ouve uns barulhos, é? Ouve? Como é que é o barulho? Ah, o barulho é mais ou menos tal coisa. Eu vou passar o scanner aqui só para você ter certeza. Aí ele passa o scanner. Não falei? Pode trocar aí, tal peça. Às vezes ele não gasta meia hora para te dar o diagnóstico, troca a peça e você sai feliz da vida. Você fala, como é que pode, né? Como é que ele conseguiu essa sabedoria? Aquelas mãos sujas de graxa não é por acaso. Mas é disso aqui que nós estamos falando quando ensinamos sobre palavra da sabedoria? Não. A palavra da sabedoria, entenda, não tem nada a ver com a sabedoria que você adquire mediante o estudo, mediante o treino ou mediante uma profissão que você desenvolve. Não, esse dom não tem nada a ver com isso. Pastor, esta palavra da sabedoria tem a ver então com a idade de uma pessoa. Eu vou concordar com você que uma pessoa idosa, na grande maioria dos casos, tem mais sabedoria do que uma pessoa mais jovem. Não há dificuldade nenhuma em entender isso. Eu posso ser um pregador da palavra e estar pregando aqui agora para pessoas que têm o dobro da minha idade, que têm a idade de ser minha mãe ou meu pai. A sabedoria que eu tenho na palavra, você não tem. Mas, por outro lado, você tem a experiência de vida que eu não tive até agora. Você percorreu muito mais tempo na estrada da vida do que eu. Então, há coisas que você poderia me ensinar, pelo simples fato de você ser uma pessoa de mais idade. Esses fios de cabelo branco que você tem, falam muito, ensinam também. É verdade ou não, gente? Mas a sabedoria que nós estamos falando aqui também não tem a ver com isso. Pastor, se essa palavra da sabedoria não tem a ver com estudo, não tem a ver com idade, então de que maneira que esse dom se manifesta? Como é que uma pessoa pode ter esse dom então, afinal? E é aqui que está a maravilha. O dom da palavra da sabedoria é exclusivamente concedido pelo Espírito Santo de Deus. Não interessa se a pessoa tem estudos ou não tem. Não interessa se a pessoa tem cabelos brancos ou não. Toda pessoa que buscar poderá receber o dom da palavra da sabedoria. E esse dom vai se manifestar na sua vida em qualquer situação, em qualquer momento. Via de regra, esse dom da palavra da sabedoria se manifesta principalmente quando a palavra de Deus é pregada. Eu vou te contar uma coisa sobre mim. Eu estou aqui para falar de Jesus, mas eu acho que contar isso agora vai edificar. Quando eu era adolescente, e eu tinha certeza de que Deus havia me chamado para o ministério, eu orava muito,
muito, pedindo a Deus que me desse esse dom. Esse aqui. Eu orava. Todo culto, toda campanha, eu pedia isso. Toda oportunidade que eu tinha de entrar no meu quarto, fechar a porta e orar, eu fazia isso. Toda vez que eu ia para o monte, eu fazia isso, eu pedia. Toda vigília que me convidassem, eu ia e eu pedia isso. E eu fiquei nos pés do Senhor dizendo: Deus, me dá o dom da palavra, me dá o dom da palavra, me dá o dom da palavra, porque eu preciso pregar, eu sei que é para isso que o Senhor me chamou. E como é que eu vou pregar se eu não tiver esse dom? Eu vou ficar falando o quê? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou me manter no ministério como um pastor sem ter esse dom? Eu preciso desse dom. E eu pedi e recebi de Deus esse dom. Recebi. E eu digo isso não por vaidade, mas para a glória de Deus, porque os dons não são medalhas espirituais que a gente exibe. Os dons, a própria palavra dom, carisma, significa presente concedido pela graça. Eu não mereço, mas recebi. E o que eu faço então? Eu uso esse dom para edificar a igreja. E eu tenho absoluta certeza que você que está aqui nesta igreja comigo, em João Pessoa, Paraíba, Brasil, e você que me assiste, me ouve, já deve ter alguma vez ouvido uma pregação minha, e enquanto você estava me ouvindo pregar, você sentiu profundamente Deus falando ao teu coração, ao teu espírito, a ponto até de você pensar: puxa, o pastor, eu até arriscaria dizer que alguém andou contando para ele a minha vida, porque era tudo o que eu precisava ouvir. Ou talvez em algum momento você veio para o culto e tinha várias pessoas no culto, mas você teve a sensação de que não havia ninguém, que você era a única pessoa no culto e eu estava pregando só para você, porque a palavra foi direto ao teu coração. O que é isso, minha gente? É o dom da palavra da sabedoria. Porque eu sei o que passa na sua vida, eu sei os teus problemas, eu sei das tuas lutas, eu sei como foi o teu dia. Não, eu não sei de nada disso, mas eu sei de uma coisa: Deus está aqui neste lugar e é Ele quem me usa para pregar. Então quando eu abro a boca e falo, Deus usa as palavras que saem da minha boca para confortar, para edificar, para ensinar e para abençoar a sua vida. Vamos aplaudir o Senhor. Essa é a principal maneira em que o dom da palavra da sabedoria se manifesta, mas não é a única maneira. Porque se fosse essa a única maneira, então o dom da palavra da sabedoria estaria restrito aos pregadores. E eu disse a você que o dom é para qualquer pessoa da igreja. E como é que esse dom se manifesta para uma pessoa que não é um pastor, que não é um pregador? Os discípulos de Jesus uma vez ouviram ele dizer o seguinte, vá comigo aqui no Novo Testamento, Lucas capítulo 12, versículo 11. Vai dando glória a Deus aí, viu? Fique à vontade. Aqui na Paz e Vida você pode glorificar, pode exaltar, pode bendizer o nome do Senhor. Lucas 12, 11. Jesus disse assim: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Jesus está confortando os discípulos que estão com medo. O medo que os discípulos tinham é o mesmo medo que você tem. Olhe para mim aqui. Tem gente aqui que morre de medo de evangelizar, e na hora que você estiver lá evangelizando, na hora que chegar alguém na tua frente, você for entregar um folheto para a pessoa, você não saber o que dizer. E ficar com cara de pastel olhando para a pessoa assim, com o folheto na mão, e só dizer: Jesus te ama. Você morre de vergonha, morre de medo. Aí Deus está te chamando para fazer a obra e você dizendo: não, eu não vou não, eu tenho muita vontade de evangelizar,
mas eu não vou não, sabe? Porque imagina se eu vou e me faltam as palavras. Escute, tem gente que Deus está chamando para o altar. Tem gente que Deus está chamando para o altar, para fazer o trabalho que eu estou fazendo, mas a pessoa tem medo. Ela diz, imagina, o pastor está aí falando esse tempo todo, ele nem se preocupa com o que vai falar, se me colocar ali eu não duro 5 minutos, eu não consigo, não sei o que eu vou dizer. Nós temos um ministério na Paz e Vida chamado SOS Oração, já ouviu falar? É uma central telefônica, você vai ficar ali dentro, com a tua Bíblia aberta, em comunhão com Deus, esperando aquele telefone tocar. Quando o telefone tocar, você atende e vai ser usado por Deus para abençoar alguém que está precisando de uma palavra, de um auxílio, de uma oração, de um encorajamento. E esse trabalho é para você, já era para você estar no SOS Oração, fazendo a obra de Deus. Mas você não está por quê? Porque você morre de medo de na hora que você estiver lá, o telefone tocar e você só conseguir dizer alô do outro lado e não saber o que falar, mas Jesus está mandando essa palavra para você. Eu vou ler de novo, Lucas 12:11. Quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos, preocupados de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Em outras traduções está escrito que o Espírito Santo vos dará boca e sabedoria. Você só precisa abrir a boca e Deus vai colocar a palavra certa para que o nome dele seja glorificado. Deus quer te usar. Seja útil no reino de Deus. Ah, pastor, isso aqui nunca aconteceu. Então vem comigo em Atos capítulo 4, versículo 13. Vou te mostrar aqui a profecia de Jesus se cumprindo. 2 apóstolos, Pedro e João, deram um discurso, fizeram uma pregação, mas foi uma pregação para nenhum teólogo colocar defeito. Versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. Pastor, o que a Bíblia quer dizer com sem letras e indoutos? É o mesmo que dizer semi-analfabetos. Você não confunda Pedro e João com Paulo. Paulo era um poliglota, falava 3, 4 idiomas. Era um homem estudado desde jovem, aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo era outro patamar de pregador, mas o Pedro e o João, eles eram pescadores. Antes de conhecer Jesus, eles trabalhavam na pesca. Eles não tinham cultura, não tinham aquele estudo, não, eram pessoas sem letras e indoutos. Mas quando eles pregaram, está escrito aqui, que todo mundo ficou maravilhado. Versículo 13, parte B. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eu declaro isso sobre a tua vida. Deus vai colocar uma palavra de sabedoria na tua boca, de tal maneira que quando você abrir a boca e falar, você vai falar com alguém numa conversa informal, você vai falar com um vizinho, você vai falar com um colega de trabalho, você vai falar com um colega na faculdade, ou até mesmo você vai falar em cima do altar, e alguém vai olhar e dizer de onde veio essa sabedoria. E vão te chamar de cantinho e dizer assim, onde é que você estudou? Onde é que você fez o curso? Onde é que você aprendeu? Olha, eu quero ter isso que você tem, que coisa linda! E você vai dizer, essa sabedoria veio do alto, veio do Espírito Santo de Deus. Eu vou caminhando para o final dessa mensagem, mas eu quero te dar 2 exemplos do dom da palavra da sabedoria em operação. Um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Vou te dar um exemplo no Antigo Testamento que é para você saber que apesar do Espírito Santo ganhar mais visibilidade no Novo Testamento, o Espírito Santo é Deus. E como Deus, ele sempre existiu.
Você pode ler lá em Gênesis capítulo 1, que já fala dele. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. É claro que é no Novo Testamento que o Espírito Santo ganha mais visibilidade, porque quando Jesus volta para o Pai, é o Espírito Santo quem assume o trabalho na terra. Mas vamos dar um exemplo do Antigo Testamento. Um jovem chamado Salomão se torna rei em Israel. Ele é filho de Davi, um rei brilhante, um rei herói nacional. Eu sempre digo que substituir um qualquer é fácil, mas substituir uma pessoa brilhante, bem-sucedida, é muito difícil. Para Salomão, substituir o pai foi muito complicado, porque as qualidades que Davi tinha, Salomão não tinha nenhuma. Vamos lá. Davi era herói nacional, Salomão não. Davi era guerreiro, Salomão não. Davi era corajoso, Salomão não. Davi era amado pelo povo, Salomão não. Davi era um homem de muita sabedoria, estratégias, Salomão não tinha nada disso. Pastor, e por que ele se tornou rei então, pelo amor de Deus? Porque Deus o escolheu e ponto final. Deixa eu parar aqui para te dizer uma coisa, não interessa a opinião do mundo, se Deus te escolheu, ponto final, é você que ele vai usar. Queiram ou não, gostem ou não, Deus te escolheu, quem crê que foi escolhido por Deus aqui? Então é você que Deus vai usar. Tinha gente melhor? É capaz que tinha. Tinha gente mais preparada? Provavelmente. Tinha gente mais bonita? Quem sabe? Tinha gente mais inteligente? Talvez, mas se foi você que Deus escolheu, é você que Deus vai usar e a glória vai ser toda dele. Salomão foi o escolhido. Se fosse perguntar para o povo, quem vocês querem como rei? Com certeza eles teriam escolhido outro. Absalão, Adonias, qualquer outro. Salomão, com certeza não seria o escolhido do povo, mas foi o escolhido de Deus. Quando a coroa repousa na cabeça dele, ele fica apavorado. Ele dizia, agora, meu Deus, agora eu sou o rei. O papai morreu. Quando o papai era vivo, ele ainda me dava uns conselhos. Agora ele está morto e eu sou o rei, eu que tenho que decidir. E eu não sei entrar nem sair, eu não sei fazer nada. E se eu fizer tudo errado? E se eu trocar os pés pelas mãos? Aí ele, apavorado, foi para o monte orar. E lá no monte, ele orou. E não só orou, mas ele sacrificou a Deus. Ele fez um sacrifício memorável. E enquanto ele orava e sacrificava, ele pedia, Deus, me socorre, eu não sei o que fazer. Eu sou rei, mas eu acho que eu vou fracassar. Até que ele terminou o sacrifício, se cansou e dormiu. E quando ele dormiu, o Senhor apareceu a ele de noite em sonhos e lhe fez uma pergunta. O que é que você quer que eu lhe dê? Pede o que quiseres que eu te dê. E o que Salomão pediu? Você conhece o texto? Me dá sabedoria. Me dá um coração sábio e entendido, porque eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Eu preciso de entendimento. E Deus agradou-se tanto daquele pedido, que Deus disse a ele, eu vou lhe dar sabedoria como nunca dei a ninguém. Antes de você não teve ninguém com a tua sabedoria, e depois de ti não se levantará teu igual. Agora, além de sabedoria, eu vou lhe dar também riquezas e honra. Eu vou te exaltar, você vai ver só. Aí o Salomão, muito agradecido com aquela visão, volta para Jerusalém e vai dar o seu expediente de rei. Sabia que na época da Bíblia os reis atendiam as pessoas? Não era só aquela coisa suntuosa de palácio, rodeada só de soldados e súditos especiais. Não, o povão tinha acesso ao rei naquela época. O rei assentava-se no trono e vinham as pessoas e o rei agia como uma espécie de juiz. Decidia questões do dia a dia do povo. E aí o Salomão senta naquele trono e vem duas mulheres. As duas mulheres já vêm no salão do rei discutindo entre si. E o rei está olhando aquela cena e pensando, o que vai ser isso aí, hein? E as mulheres brigando, quando chegam na presença do rei, ele diz, pois não,
que eu posso ajudar? Quem vai falar? Aí uma olha para a outra e fala, eu falo. Aí começou, olha, rei, eu e essazinha aqui, nós somos mulheres, assim, se é que o senhor nos entende, está entendendo, né? Então, eu e essa aqui, engravidamos, por coincidência, na mesma época. E aí eu tive o meu filho, ela também teve o dela, nenhuma de nós duas temos marido, porque somos mulheres da vida. Então, nós fomos morar juntas, na mesma casa. Nós duas e as duas crianças. Cada uma cuidando da sua, mas ali, na mesma casa. Determinada noite, rei, eu me deitei para dormir com a minha criança aqui do meu lado. E essazinha aí fez a mesma coisa. Acontece que no meio da noite, ela se deitou por cima da criança e a sufocou e a matou. E quando ela acordou pela manhã e viu que a criança era morta, sabe o que ela fez, rei? Ela foi até o meu quarto e pegou a minha criança que estava viva no meu colo, pegou, levou para a cama dela, pegou a criança morta que era dela e colocou nos meus braços. Quando eu acordei, eu estava com a criança morta, mas a criança morta não é a minha é a viva e a morta é a dela. E quando ela foi contar a história, a mulher do outro lado interrompeu, falou, não, a história não é nada disso. A viva é a minha e a morta é a dela. Aí a outra falou, não, a viva é a minha e a morte é a dela. Não, a morte é a sua e a viva é a minha. A viva é a minha, a morte é a dela. A morte é a dela e a viva é a minha. Ficou aquela confusão. E o rei, ouvindo aquilo ali, falou, para! O que é isso? Espera aí que eu vou resolver esse negócio. Cadê a criança? Trouxeram a criança. Aí o rei pega a criança assim pelo pé. Já viu alguém pegar uma criança desse jeito? O rei pegou a criança assim pelo pé, levantou, aí falou, soldado, me dá aqui uma espada. Aí o soldado trouxe a espada. Aí o rei falou, eu vou resolver esse problema agora. Eu vou partir a criança ao meio, aí eu dou metade para a senhora e acaba essa confusão. E aí o rei fez um movimento como se fosse cortar a criança ao meio. Pastor do céu, esse louco desse rei Salomão vai cortar a criança? Apesar de que já tiveram muitos reis loucos o bastante, que mataram não apenas uma, mas várias. Mas Salomão não quer matar a criança. O que Salomão, cheio da sabedoria, está fazendo? Ele está despertando na verdadeira mãe um instinto materno. Cadê as mães aí? Levantem a mão, por favor. A mãe tem um sexto sentido. É o instinto materno. Vai entender isso aí. É só a mãe que entende. Uma mãe entende a outra. Quem não é mãe não vai entender isso nunca. Você, mulher que está aqui, não é mãe, pega a fila aí. Quando chegar a tua vez, você vai saber que é assim. As mulheres que estão aqui são mães, confirmam isso. A mãe, ela tem uma coisa. Se o filho ou filha estiver mal, a mãe sabe, a mãe sente. E às vezes o filho não é criança mais, já é adulto. Já está vivendo com a sua família, está numa outra cidade, está a quilômetros de distância. A mãe de repente liga e fala, eu estou te ligando porque eu estou sentindo que você não está bem. O que é que está acontecendo? E às vezes é verdade. Às vezes a mãe tem uma criança em casa e está tudo bem, mas de repente ela levanta no meio da madrugada e sente que alguma coisa está ruim. Ela vai no quarto da criança, a criança está descoberta. Alguma coisa aconteceu. É impressionante isso, né? Eu não tenho dúvidas de que isso foi algo que Deus colocou nas mulheres para que elas exerçam bem o papel de mãe. Quando Salomão pega a espada e faz que vai matar a criança, aquela mulher amargurada, que tinha perdido o filho por causa da sua própria falta de habilidade com crianças, disse para outra assim, nem meu nem teu. Para mim tá bom assim. A mãe de verdade, quando viu a espada estendida, disse, não, meu rei, pode dar a criança viva para ela. Eu prefiro ver o meu filho vivo na mão de outra pessoa do que morto nas minhas mãos. Quando o rei ouviu aquelas palavras,
abaixou a espada e disse: pode entregar a criança para ela, porque esta é a verdadeira mãe. O que foi isso, hein? Palavra de sabedoria. A sabedoria de Salomão era tão absurda que pessoas viajavam milhares de quilômetros para ter o que se chama hoje de mentoria, né? Iam lá até Salomão para ouvir a sua sabedoria. Mateus 12, 42, Jesus foi quem disse: a rainha do sul se levantará no dia do juízo e condenará esta geração, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A rainha de Sabá viajou mais de 1.200 quilômetros de camelo no meio do deserto para visitar Salomão, para ouvir a sua sabedoria, porque ele tinha uma sabedoria que não era dele, era uma sabedoria que vinha do alto. Você nunca vai ser um Salomão, nem eu. Salomão sempre vai ser único, mas Deus vai te dar esta palavra de sabedoria, e pessoas vão ligar para você, e vão dizer: fulano, eu estou te ligando porque eu gosto de conversar com você, você sempre tem bons conselhos, toda vez que eu falo com você, você me diz alguma coisa que me ajuda muito. Ô fulano, eu vim aqui na tua casa tomar um café, e não é nem pelo café não, eu vim aqui para conversar com você, porque você sempre tem algo bom para dizer. E o que é isso? É o dom da palavra da sabedoria na tua vida. Pessoas virão de longe e vão dizer: pastor, tinha tanta igreja lá perto da minha casa para eu congregar, eu passei na frente de 10 igrejas para vir nesta aqui, mas eu venho nesta aqui porque Deus te usa para falar comigo, eu sinto a pregação me tocando. É a palavra da sabedoria. Agora deixa eu te dar um exemplo do Novo Testamento. Posso? No Novo Testamento nós temos um exemplo maravilhoso de alguém que tinha não só o dom da palavra da sabedoria, mas que tinha todos os dons, a plenitude do Espírito. De quem eu estou falando? Jesus. Poderia te dar muitos exemplos, vou lhe dar um só para ganhar tempo. Um dia Jesus estava num determinado lugar, chegaram perto dele e trouxeram uma mulher, puxando assim pelo braço, jogaram ela na frente de Jesus e falou: está vendo essa mulher? É uma adúltera, foi pega no ato adulterando. Sabe o que a lei diz? Que tais mulheres devem ser apedrejadas. E tu, hein? O que dizes? Quando falaram isso para Jesus, na mesma hora entrou em operação nele um outro dom que eu vou te falar outro dia, tá? O dom do discernimento de espíritos. Jesus discerniu na hora o que eles queriam. Aqueles homens não estavam interessados em fazer justiça. Pensa um pouquinho, se a mulher foi pega no ato adulterando, ela estava acompanhada, porque ninguém adultera sozinho, concorda? Cadê o homem que estava adulterando com ela? Por que não levaram o homem? E outra, a lei não manda que as mulheres sejam apedrejadas. A lei de Moisés mandava que o casal adúltero fosse apedrejado. Eles não estão lá para cumprir a lei. Eles estão armando para Jesus. Mas na hora que Jesus ouve aquelas histórias, o que você diz? A lei manda apedrejar, ela foi pega no ato. Jesus não diz nada. Sabe o que ele faz? Ele se abaixa e com o dedo ele vai escrevendo na areia. Quem quer ir para o céu aqui? Alguém? Quando a gente for para o céu, vamos combinar de perguntar o que ele estava escrevendo, que eu morro de curiosidade. E na Bíblia não está escrito não, viu? Mas ele ficou escrevendo assim, na areia. E o pessoal impaciente dizendo: você não vai falar nada? Aí ele levanta e ele solta uma palavra de sabedoria. Sabe o que ele diz? Quem dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Ele não precisou dizer mais nada, ele voltou lá a escrever com o dedo na terra. Um por um dos acusadores que estavam babando de raiva, começaram a pensar assim: agora ele me quebrou, viu? Porque adulterar eu nunca adulterei não, agora mentir, eu vou embora. Jogou a pedra, deixou no chão. Outra disse assim: adulterar eu nunca adulterei não, mas
tirar um por fora, isso aí eu já também eu vou embora. Outra disse assim: adulterar eu nunca adulterei não, agora cobiçar a mulher do próximo quando o próximo não estava próximo, isso aqui eu também já. E um por um foram se retirando, até que Jesus ficou sozinho, ele, a mulher e um monte de pedras no chão. Eu pergunto a você, Jesus tinha algum pecado? Não, me responda por favor, Jesus tinha algum pecado? Então o que ele poderia ter feito? Pegar todas aquelas pedras que estavam caídas no chão e dizer para a mulher: eles não atiraram pedra em você porque eles não podiam, todos eram pecadores, agora eu posso, porque eu não tenho pecado, vem aqui tua adúltera, e jogava as pedras nela. Só que aí Jesus solta outra palavra de sabedoria, ele olha para aquela mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Oh, glória! Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Nunca mais saiu da presença do Senhor Jesus. Nunca mais. Há um texto da Bíblia que diz que o ministério de Jesus era acompanhado não só de discípulos, mas também de mulheres que o sustentavam com seus bens. Entre essas mulheres está o nome de uma lá, Susana. Quem era? A tal da mulher adúltera, que se converteu e nunca mais saiu da presença do Senhor Jesus. Jesus salvou a mulher com uma frase, minha gente. Uma frase. Alguns pregadores pregam diversas mensagens e não conseguem salvar uma vida. Jesus só precisou de uma palavra de sabedoria. Uma palavra pode destruir a vida de alguém, pode sim ou não? Uma frase pode colocar a perder um casamento. Uma frase pode acabar com uma amizade. Uma frase pode prejudicar o futuro de um filho. Uma frase pode atrapalhar o ministério de alguém. Uma palavra mal colocada pode te magoar para o resto da vida. Mas se você receber o dom da palavra da sabedoria, Deus vai te usar para dizer a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa. E você vai dizer algo que vai marcar pessoas de tal maneira que vidas serão alcançadas para Jesus. E alguém vai dizer: eu estou na igreja hoje porque um dia alguém lá na Paz e Vida me falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Eu estou na igreja hoje porque um dia o meu colega de trabalho, o meu vizinho, o meu parente me disse algo que eu nunca mais esqueci. Deus vai colocar esta palavra de sabedoria na tua boca para a glória dele. Vamos aplaudir bem forte o Deus Todo-Poderoso. De pé toda a igreja, por favor. Toda a igreja de pé. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Eu, antes de orar para você receber os dons espirituais, eu quero falar com você que está aqui e ainda não é salvo. Você que está aqui e ainda não recebeu a Jesus como único Senhor, como único Salvador. Você quer o dom gratuito de Deus, a vida eterna? Só depende de você dizer: eu quero. E levantar a tua mão e receber Jesus como Senhor e Salvador. Tem alguém nesse culto aqui hoje que quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Se tem alguém que quer, levante a sua mão agora bem alto junto com a minha. Levante a mão. Pastor, eu quero. Eu quero me entregar a Jesus. Vou fazer um segundo apelo que é para você que diz: pastor, eu já entreguei, mas me afastei. Comecei a servir a Deus, comecei a andar com Deus, mas me desviei dos caminhos do Senhor. Eu quero voltar para Jesus, me reconciliar com Jesus. Tem alguém aqui que está afastado e quer voltar? Quer se reconciliar? Se tem, levante a mão. Todo mundo aqui já é salvo, é isso mesmo? Que bom. Deixa eu falar com você que está me ouvindo à distância, pela rádio, pelo Spotify, me assistindo pela televisão ou pelo meu canal do YouTube, PR Ademir Pereira. Quer entregar a vida a Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna?
Aí onde você está, se for possível, dobre os joelhos como eu vou fazer aqui. Aí na tua casa, aí no seu local de trabalho, dobra os teus joelhos aí, eu vou orar por você. Eu tenho certeza que se você fizer esta oração, o teu nome será escrito agora mesmo no livro da vida. Com a mão sobre o coração, ora dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu recebo hoje a Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu te peço, meu Pai, perdoa agora as minhas falhas, os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida e me ajuda a permanecer até o fim na tua presença, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai querido e Deus amado. Onde houver alguém assistindo, ouvindo pela rádio, acompanhando de alguma maneira esta mensagem, que essa pessoa seja salva agora, que esta pessoa que estava afastada seja reconciliada contigo agora, que essa que estava fraca seja fortalecida agora, em nome de Jesus, que assim seja, amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Parabéns, fique firme na fé, que Deus te abençoe.